Uma boa noite para você que me assiste, para você que me ouve. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa te alcançar nesta noite. A palavra de Deus em 1 Samuel 17, versículo 38, diz o seguinte: E Saul vestiu Davi com suas roupas e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e a armou com uma couraça. Davi cingiu sua espada sobre as suas vestes e tentou andar, porque nunca os havia experimentado. E disse Davi a Saul: Eu não posso andar com isso, porque nunca usei isso. E Davi tirou aquelas coisas sobre si, tomou seu cajado nas mãos e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, no surrão que trazia, e tomou sua funda em sua mão e foi-se chegando aos filisteus. Essa passagem ela retrata o confronto entre Israel e os filisteus. E os filisteus estavam com um gigante, o Golias, zombando do povo de Deus e convidando um dos soldados para lutar com ele. E devido ao tamanho de Golias, do poder que ele demonstrava, os soldados de Saul e até mesmo o rei se acovardaram. E Davi foi lá, no fronte de batalha, levar comida para seus irmãos a mando do seu pai. E chegando lá, Davi viu que o filisteu Golias estava afrontando ao Senhor. E Davi não se conformou com isso, chegando até falar com seus irmãos, falar com os soldados, porque eles estavam permitindo que Golias pudesse envergonhar o Senhor, o nome do Senhor, pudesse afrontar ao Senhor. E Davi se ofereceu para lutar por conta da recompensa que Saul tinha oferecido para aquele que pudesse derrotar Golias. E Saul, sabendo que Davi tinha se oferecido, questionou ele porque ele não era um guerreiro. Davi não era guerreiro, Davi era um pastor. Mas Davi já tinha passado por várias experiências com o Senhor, sido livrado de várias maneiras por Deus. Davi lutou com o leão, Davi lutou com o urso, e ninguém sabia disso. Davi estava fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus lá no campo, lá nas malhadas, escondido, sem ninguém ver. E Davi, por conta da ofensa que Golias estava fazendo contra o povo de Deus, se ofereceu para guerrear e para combater Golias e derrotá-lo, diante da promessa que ele tinha, que Deus estava com ele. E Saul, como já estava sem o Espírito de Deus, olhou para Davi e viu o físico. Saul não enxergava o espiritual, não enxergava que se Deus estivesse com Davi, ele teria condições de vencer. E que Saul fez? Vestiu a Davi com a sua armadura, a armadura humana. E Davi ficou praticamente imóvel, porque Saul era um homem alto, era um guerreiro, e Davi era praticamente uma criança. Ele provavelmente nessa época estava no período de adolescência, e aí a roupa começou a atrapalhar a Davi. E Davi preferiu ir com as armas que ele tinha, que era a funda, era o cajado. Ele foi com as armas que Deus havia designado para ele, as armas que através delas Deus usava ele. E hoje, nesta noite, eu trago essa reflexão para nós. Às vezes as pessoas querem que a gente haja como elas acham que tem que ser. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, se você tem absoluta certeza de que Deus está contigo, de que você está na direção de Deus, não permita que ninguém venha te moldar. Não permita que nenhuma pessoa venha e diga: não, você tem que usar isso
Você tem que usar essa estratégia, você tem que fazer dessa forma, você tem que falar dessa forma, você tem que se comportar dessa forma. Deus, ele tem um relacionamento individual com cada um. O que Deus me cobra, o que Deus quer de mim, o que Deus espera que eu faça, o compromisso que Deus espera que eu tenha, não é o mesmo compromisso que Deus tem com você. Então nenhuma pessoa pode interferir na obra que Deus está fazendo através da sua vida. Então, se você, meu irmão, minha irmã, ou você que hoje está numa igreja, ainda está na caminhada, ainda está no início da sua carreira cristã, mas se você tem absoluta certeza de que o que você está fazendo, a atitude que você está tendo na obra de Deus, a obra que você está fazendo está sendo direcionada por Deus, está sendo direcionada pelo Espírito Santo, não permita que ninguém venha colocar uma armadura em você. Por quê? O que a pessoa recebe de Deus, de chamado, de armadura, as armas que Deus dá para uma pessoa, nem sempre é a arma que Deus dá para uma outra pessoa. Deus trata a gente no individual. Deus vai te usar com as armas que você tem, com as armas que Ele preparou para você. Não adianta você querer usar a arma do irmão A, do irmão B. Não adianta. Se a arma que Deus te deu foi a sua voz, louve ao Senhor. Se a arma que Deus te deu foi um dom da palavra, use o dom da palavra. Se a arma que Deus te deu foi a oração, então é ali que você tem que guerrear, na oração. Se a arma que Deus te deu é no cuidado, no amor, é ali que Deus tem que usar. As igrejas hoje, existem muitos problemas no nosso povo, no meio de nós, porque a pessoa ela tem um dom, um chamado, e ela se deixa influenciar por uma outra pessoa que quer e acha que ela tem que trabalhar naquele tipo de chamado. Então, meu irmão, vá na sua fé. Se você tem a absoluta certeza que Deus está contigo, se sua comunhão está 100% com o Senhor, se você tem essa absoluta certeza que o Espírito Santo te aprova, continue na sua fé. Continue lutando com as armas que Deus te deu, com as armas que Deus forjou para você. Não pegue a armadura de ninguém, não pegue a arma de ninguém, não queira ser igual a ninguém. Deus, ele usa cada um de uma maneira, e é dessa forma que o reino cresce, é dessa forma que o reino avança. Cada um tem a sua função, cada um é direcionado pelo Espírito Santo de uma forma. Se todo mundo for olho, quem vai ser a boca, quem vai ser o pé, quem vai ser a cabeça? Então a gente não tem que achar que todo mundo tem que ser igual. Deus não trata todo mundo da mesma forma. O tratado de Deus, a unção que Deus dá, a sabedoria que Deus dá, a direção que Deus dá, ela é individual. Mas é tudo em prol do reino. Se o reino está crescendo, se o povo está prosperando, se a igreja está avançando, é porque Deus usa cada pessoa na sua área. Tem um introdutor, tem um pregador, tem a pessoa que limpa a igreja, tem a pessoa que recepciona. Então Deus dá cada arma para cada um. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por esta palavra, ó Pai. Que essa palavra possa entrar no nosso coração e na nossa mente e possa criar raízes, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos dê visão espiritual para que possamos enxergar qual é a sua vontade na nossa vida e para que nós não venhamos a dar ouvidos ao homem, porque o homem ele é falho, o homem nem sempre está na direção de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, blinda o nosso coração e blinda a nossa mente e nos fortalece a cada dia. Amém.